Leonor, muchas gracias, muy obrigada por estar acá con nosotros, por este encuentro acá contigo en este Foco Travesías. Este foco está siendo un placer, estas conversaciones con los directores de estos 10 cortos producidos por Terra Treme. Vos sos una de las fundadoras de Terra Treme, ya nos Sim. hablarás un poquito después, por favor, sobre eso. Pero bueno, lo que nos trae acá es tu corto, tu película, septiembre. Y bueno, antes hay que agradecer también a la Embajada de Portugal, al Camões y a la Fundación Carlos Gulbenkian por el apoyo que nos dan también a la Semana de Cine Portugués desde hace muchos años y siempre continuo. Agradecer también a, bueno, a María Ángela, que es una compañera que invitamos desde Babem a hacer la curaduría de este foco. Y bueno, y finalmente, obrigado de nuevo a ti y a Terra Treme. Es decir, nosotros decidimos hacer este homenaje también a vuestra productora, porque casi desde la primera edición de la Semana de Cine Portugués que hemos colaborado, o no sé si continuamente, pero prácticamente, y es una productora que seguimos y admiramos y que desde siempre, que ha creado un espacio bueno, de trabajo, que ha permitido un desarrollo y casi una identidad del cine portugués contemporáneo de autor, con la que admiramos y con la que también nos identificamos. Películas que, bueno, tanto del punto de vista artístico y conceptual, pero sobre todo también con ese modo de producción muy involucrado con lo colectivo. Ustedes como hacen como- crearon ahí una plataforma que da mucha fuerza al trabajo del colectivo y que, bueno, no es muy común tampoco. Además, hay un envolvimiento político que, bueno, no necesariamente pasa por un partidario o militante, ni mucho menos, pero que tiene mucho más que ver con, con la identificación social, que, bueno, que nos parece también siempre urgente y pertinente dar espacio y convocar acá, a este lado del Atlántico, en estas programaciones que tratamos de hacer en la Semana de Cine Portugués. Um, Sin embargo, nunca dejan de trabajar ese inmenso mar, si querés que para seguir con el vocabulario de la travesía, ¿no? Esto es, entre paréntesis, es una, como una respuesta a un desafío de la embajada que nos pidió que celebremos la efeméride de la circunnavegación de Magallanes. Y fue la palabra travesía que nos desencadenó la idea y llegamos a tu corto también. Esta travesía que presupone septiembre. Hago un paréntesis que en Portugal septiembre, acá estamos en el hemisferio sur, entonces el final del verano acá es en marzo, y en el hemisferio norte el final del verano es en septiembre. Uh, y tu película es como que acontece después del verano. Ese momento siempre que presupone, creo que en cualquier hemisferio que estemos, un, un regreso así en general, casi conceptual. La fisionomía de las sociedades ha cambiado mucho y con eso la fisionomía de las vacaciones también de las personas. Septiembre y marzo ya no son el regreso a casa o después de 3 meses de vacaciones, pero sí es un regreso a un nuevo inicio, es un regreso que presupone una cierta melancolía y a la vez una esperanza y que, bueno, creo que más que nunca son sensaciones que nos acompañan mucho. Bueno, la melancolía no nos dejó por un segundo en 2020 ni en 2021 por lo que vemos, pero bueno, la esperanza tampoco. Entonces, bueno, quisiéramos escucharte y que nos hables un poco de tu recorrido, de tu travesía por detrás de septiembre. Uhum. Eu vou falar em português, devagar, porque me sinto mais à vontade e tenho receio que em espanhol não me consiga exprimir tão bem. Na verdade, acho que faz todo o sentido a palavra travessia para o filme de setembro.
e até foi exatamente foi esse o movimento da criação do filme. Lembro-me que, eu penso que o filme é de 2016, lembro-me que na gênese do filme, que deve ter sido 1 ano antes ou 2 anos antes, ter pensado exatamente nesse percurso, porque eu, nesse regresso a um país, ou regresso a um país, ou de um país onde estive imigrada, porque eu estive durante 8 anos fora de Portugal, estive em Macau, que era do outro lado do mundo. E na altura eu era adolescente, quando voltei tinha 14 e, enfim, não havia nem internet, não havia nenhuma comunicação tão rápida como há hoje. E eu senti mesmo essa distância da grande travessia do mundo, não é? E lembro-me de pensar, ok, como é que eu vou exprimir isto? Como é que eu vou exprimir esta coisa do regresso a um país ou à família, porque eu vivia só com a minha mãe, e lembro-me exatamente desse gesto inicial do filme que tinha mesmo a ver com essa palavra que agora vocês estão a focar neste ciclo, e que quando me convidaram para o setembro percebi mesmo que estava lá toda essa... que eu tinha conseguido, na verdade, transmitir isso, porque dos outros filmes vocês escolheram o setembro, dos meus outros filmes, e portanto esse tema foi a origem do filme. Pronto, não sei se há alguma questão mais específica, mas pronto, em relação ao processo, não sei se querem falar sobre isso, como é que... Pronto, na verdade depois o que... pronto, foi um dos filmes com que trabalhei com uma equipa que me é próxima, no diretor de fotografia, o diretor de som, pronto, a equipa, mesmo na questão dos atores, eu trabalho com os atores. Peripécias, porque tive que filmar em 2 ou 3 vezes, porque houve imprevistos e coisas do género, mas sim, foi em relação à questão da Terra Treme que estavas a falar há pouco, foi um dos filmes em que sentia-se, em que essa questão coletiva se colocou logo desde o início, não é? Tipo, mesmo na partilha das ideias, de qual é que seria o modelo de produção para o filme e isso tudo, e é isso. Não sei se há assim alguma pergunta específica, porque, ou seja, é assim um universo tão grande que eu... No, Leonor, sí, bueno, en principio agradecerte nuevamente por estar acá, bueno, y por de alguna manera prestarnos el corto, porque realmente que tu corto haga parte de este pequeño programa, creo que realmente representa o refleja lo que venimos un poco haciendo con María en torno a la travesía, ¿no? Es como uno de los ejemplos que mejor refleja como toda esta curaduría que estuvimos pensando con María. Y bueno, es un corto que es hermosísimo, inquietante y está cargado de una nostalgia y una melancolía muy profunda. Es sobre el gran fantasma del retorno, ¿no? Cuando uno vuelve otra vez a un lugar ya habitado anteriormente, vuelve a los fantasmas, a las angustias, vuelve también a reconocer esos olores que de alguna manera se impregnaron en uno, ¿no? En la propia piel. Entonces, lo que me parece interesante es por qué decides trabajar en un fragmento de tiempo, en un lapso de tiempo, desde el recorrido en el tren, la llegada a la casa y ya está. O sea, por qué tomaste esta decisión de hablar sobre el retorno en esta marca temporal? Não, foi uma intuição, ou seja, foi da minha memória do regresso ao meu país, ao país onde eu tinha nascido, é uma recordação muito presente, quase tátil, desse regresso com a minha mãe, e que tem a ver com eu ter a percepção que para ela, que tinha 34 anos e eu tinha 14, que era completamente diferente e que havia
fantasmas a mim com a minha relação com o meu pai, para ela com a questão de se ter separado da família e ter sido uma lutadora sozinha, não é? Fora do país comigo. Eu percebi que aquilo era uma coisa muito forte para ela, mas não conseguia ter acesso, não é? Porque era jovem. E quando faço o filme, eu já tenho esses 34 anos e já sei que há outras coisas que têm a ver com relações e o que é que não é dito e como é que nós vivemos as memórias das nossas relações íntimas e dos passos que damos e do que é que fica, pronto. E eu acho que ao fazer o filme tinha já, se calhar, estava com para já dúvidas para tentar reconstruir o meu puzzle, não é? O meu puzzle interior e desta de tentar chegar ao que a minha mãe terá sentido, não é? Porque eu agora na idade dela também tenho outras situações, o mundo hoje é muito mais acessível, eu própria já tenho viajado muito em relação ao que ela terá viajado antes de ter acontecido isto, portanto acho que foi uma reflexão também no que é esta coisa do nosso lugar no mundo e como é que nós tomamos as nossas decisões quando temos uma família num lugar e como é que encaramos as separações de relação, não é? Não é só as amorosas, mas as familiares. Eu sinto muito isso quando, sei lá, quando é uma coisa que me toca, quando vejo que famílias se separam por terem que emigrar, ou seja, a imigração não é só questão económica, há uma questão familiar fortíssima. E é uma das coisas que eu tenho debruçado até nos trabalhos agora mais recentes e que eu quero continuar a explorar. Pronto. Eu imagino que a Maria João tenha muito esta questão também com a sua deslocação de continente, não é? Não é só de país. Mas pronto, isto é. Iria dar pano para mangas. Totalmente, y es eso lo que vos decías, no mencionabas esa cosa de travesía y no solo travesía física, pero sobre todo porque aparte pasas por varias cosas, ¿no? Que se van transformando ellas mismas en otras y bueno, un poco lo que pasa con el personaje de la madre y el hijo, que representan muy bien eso, como la llegada presupone lidiar con la casa vacía, pero a la vez presupone con la vuelta a lidiar con las personas ahí de ese lugar, pero que todo esto representan, aparte en términos simbólicos casi, otras cosas, ¿no? Como es que imagino que vos fue lo que sentiste en el regreso, que una cosa desencadena, como muñecas rusas, ¿no? Matrioshkas, como decimos en Sim, portugués. Pero bueno, sim, é uma boa imagem essa, é uma boa imagem, porque é mesmo, é inesperado. Umas coisas puxam a outras e somos apanhados numa emoção que não é previsível. Pronto. Maristela, Sí, perdón. Y también hay una cosa, viste, que uno se siente identificado con cada, o sea, nosotros acompañamos a unos personajes, pero al mismo tiempo uno se siente identificado en todo ese proceso de volver a llegar a un lugar, ¿no? Y sobre todo también las expectativas, casi es como el aliento de volver a empezar en un lugar nuevo, pero sin olvidarse como de los fantasmas que uno cargó y dejó en el pasado. Y creo que hay algo en la construcción del sonido y de las relaciones entre los personajes que es lindísimo y es muy inquietante porque está cargado de una sensibilidad muy fuerte, ¿no? Es como que estamos constantemente acompañando las reflexiones de esta madre y de lo que se dice y lo que no se dice, ¿no? Y de esos momentos y esos espacios de silencio, que cuando esos espacios de silencio están, las miradas como que te hacen entender un poco esa carga nostálgica, ¿no? O te hacen entender un poco la situación. Y a mí eso me pareció estupendo, ¿sabes? Es casi como si el inconsciente apareciera en un momento presente y uno quedara en silencio, ¿no? Es como que solo hay espacio para la reflexión, para la emoción. Entonces quería preguntarte cómo pensaste eso, ¿no? Porque son fuera de todo una reflexión de grandes y profundas preguntas sobre la vida, ¿no? Como
sobre qué hago ahora, ¿no? Como si he debido ser madre o no, si voy a ser feliz en este Sim. lugar o no. Entonces, Uhum. eso me interesa. É, eu não sei exatamente onde hei de pegar, porque de facto há muitas coisas, mas se calhar no mais direto, que é a relação mãe-filho ou mãe-filha, eu na altura peguei em relação filha-mãe, mas na verdade até tive necessidade de pôr um rapaz e não uma rapariga a representar, para tirar a questão de género, de serem do mesmo género, porque ali para mim era uma relação mãe-filho mais em abstrato, pronto. Não sei se fiz bem ou não, acho que sim, mas de qualquer forma o que estava ali implícito para mim é estas coisas do não dito, e como é que uma relação, apesar de ser mãe-filho, eu lembro-me de filha na altura haver muitas questões para a minha mãe, que era esta coisa de trabalhar e de ser mãe ao mesmo tempo e ter tudo a cargo, ter que cuidar de tudo. Pronto, e a certa altura esta confissão que ela no filme diz, que eu não me lembro bem das palavras, mas tem a ver com a ideia de às tantas se pensar se quer ter um filho ou não, nessa decisão de ter um filho, de sermos egoístas, pronto, com a decisão de ter ou não um filho. E eu quando fiz o filme ainda não era mãe, mas agora eu ainda sinto mais isso, que é a gestão dos tempos e de nós enquanto mulheres que trabalhamos e temos mulheres e homens, obviamente, mas eu só estou neste lugar, portanto não sei qual é o outro. E essa questão de assumir a dificuldade de ter um filho, ou seja, não é só coisas lindas, não é? E acho que é um tema que me continua a interessar e que agora, sendo mãe, ainda mais me interessa. Pronto, e acho que esse lugar no filme de poder falar sobre isso, nessa intimidade, nessas dúvidas, e partilhar isso com o filho, também me pareceu interessante. Pronto. Eu sei que não era exatamente esta a pergunta, mas lembro-me que essa era uma das questões fundamentais para essa confissão dela, não é? Das confissões da mãe, na sua voz off. El trabajo de Marta Mateos con el actor, que no me acuerdo el nombre, bueno, con Tiago, el personaje de Santiago, Pedro. sí. ¿Queréis contarnos un poco cómo fue? Bueno, no sé si él es muy joven, actor, no sé si es actor, cómo fue el trabajo ahí de forjar esa relación. Eu na altura, antes do filme, estava bastante próxima da Marta, e ela tem um filho que na altura, eu penso que ele teria uns 12, 13 anos, o Safiro, o filho dela, e mesmo esse processo de pesquisa, e ela esteve comigo na escrita do argumento e no casting, muitas vezes questionámos se não devia ser o próprio filho dela a fazer o filme. Pronto, depois chegámos à conclusão que era melhor que não. Ele até esteve um dia no casting, mas não entrou bem, estava lá perto. E portanto teve a ver com como eu não era mãe e ela era, na verdade tudo encaixava no sentido que ela saberia esse papel, não é? De como lidar com o filho daquela idade, um filho adolescente, e o processo com ela foi muito nesse sítio, que é na escrita de alguns diálogos, na relação física de ter um filho, não é? Portanto, dessa proximidade. Depois acabámos por escolher outra pessoa, portanto ela esteve nos castings e a ideia era fazer sempre ela com os vários rapazes, não é? Era para perceber como é que conjugava, e depois fomos afunilando, depois eram entre dois e acabámos por escolher o Pedro completo, que tinha também parecências físicas com ela e isso tudo, e foi esse processo
aliás, mesmo a escolha da Marta tinha a ver com a experiência dela de ser mãe de um filho adolescente e de podermos fazer esse trabalho em conjunto também de preparação. Y de compartir también, supongo, esas mismas dudas, ese mismo universo de... Totalmente. Ujú. María Ángela, no sé si Dessas dúvidas do que é ser atriz ou realizar, ou no caso dela, não é? Ou escrever, tendo um filho, e ela na altura estava sozinha com ele, não é? Ela era mãe solteira, já se tinha separado do pai do filho, e portanto estava a viver muito essa questão de ter que batalhar e trabalhar ao mesmo tempo que tinha que cuidar do filho. María Ángela, no sé si quieres redondear. Tenemos que terminar porque estamos llegando a Sí, los Leonor, 20. muchísimas gracias. Obrigada. Nos quedamos con todas estas lindas impresiones y con este cortometraje que realmente desde que lo vimos, no sé, cuentas una historia desde un lugar tan poético y tan sensible donde uno solamente se siente identificado y acompaña a esta madre y a este hijo como en ese nuevo inicio. Y él con sus historias y la madre con sus historias, pero realmente al final son ellos dos juntos y una complicidad y un amor como muy profundo. Así que bueno, te agradecemos muchísimo por el cortometraje, gracias por esta charla, gracias por compartir tus impresiones, por dejarnos compartir las nuestras y bueno, agradecerte muchísimo, Leonor. Obrigada, eu.